aparecer no meio da batalha. E os homens falam para o rapaz: levantou-se um soldado entre os filisteus chamado Golias, e está todo mundo ouvindo. Mas o rei Saul falou que quem derrotá-lo ganhará grandes bens, recompensas, será um homem honrado, não pagará tributo. E Davi, ele já se adianta, cheio do Espírito Santo, e diz: quem é este circunciso para afrontar o Senhor Deus de Israel? Eu quero te dizer, na hora certa, permanece na brecha, jejuando, orando e fazendo campanha, que Deus vai te usar para operar um grande milagre, e Ele não vai fazer você herdar prosperidade, riqueza, fartura, abundância, porque Jesus disse que aquele que largar tudo por amor à obra, por amor à igreja, por amor ao jejum, por amor às campanhas, por amor à consagração, por amor à palavra, ele herdará no mundo por vir 100 vezes mais, e na era por vir a vida eterna. É promessa, igreja, você vai receber, é promessa, igreja, você vai conquistar, é promessa, igreja, não é em vão, é promessa, igreja. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, Deus vai te levantar, você vai ser um testemunho vivo do poder de Deus. Deus. E a palavra fala que ele fala: quem é este circunciso para afrontar o Deus de Israel? E a santa palavra fala que ele vai até o rei e fala: rei, eu sinto a Deus, e eu não vou deixar este homem envergonhar o povo de Deus. A partir de hoje eu quero que você saia daqui e diga para a doença: doença, quem é você para me afrontar, pois eu sirvo Deus de Israel. Eu quero que você fale hoje para os seus problemas: quem é você, problema, para afrontar? Eu faço parte do seu povo, do Senhor Deus de Israel. Eu quero que você diga hoje para os seus inimigos, para os seus adversários, para a miséria, para aqueles que se levantam para te envergonhar, para te desprezar, para te humilhar: quem é você para afrontar o Senhor Deus de Israel? A campanha, ela serve para isso, para nós repreendermos o mal. As campanhas, elas servem para nós abatermos os nossos adversários. A campanha, ela serve para nós lutarmos contra os nossos inimigos, contra aqueles que se levantam contra nós. Se nós vermos a Bíblia, Israel, eles pelejavam com armas. Israel desembanhava suas espadas e eles iam para o meio da batalha. Homens matavam homens, cortavam cabeças uns dos outros, sacrificavam uns aos outros, e aqueles que viviam eram vencedores. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz que nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. A minha guerra e a sua guerra é oração. Então entendemos que a peleja de Israel, ela se transformou na nossa peleja no tempo de hoje. E o apóstolo Paulo, ele diz: reveste-vos de toda a armadura. Através da palavra, busquem a palavra. Eu quero começar pela palavra. A palavra é muito importante. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. O apóstolo Paulo também fala: estejam sempre prontos para contradizer aqueles que vos contradizem. Eu quero que vocês olhem para mim. Ontem passou uma reportagem daquela menininha que cura em nome de Jesus. A televisão envergonhou aquela criança, envergonhou o pai daquela menina, envergonhou o tio, a mãe, porque eles não conhecem a palavra, eles não conhecem a Bíblia, eles não buscaram dentro da palavra resposta para contradizer aqueles que os contradizem. Eles foram envergonhados pelo diabo,
preparou, ele não estudou. Quando se perguntava o tio, o presidente da igreja, ele não tinha o que falar, ele era intouto, porque ele não buscou, ele não consagrou, ele não preparou. E o apóstolo Paulo fala: estejam preparados para responder àqueles que vos contradizem. Quando perguntaram à mãe da menina, ela não soube responder. A criança muito menos, porque ela é criança, ela tem um dom de Deus e ela está aí para ser usado, mas a responsabilidade é dos adultos de viver a palavra, de comer a palavra, de esperar o tempo certo. É por isso que a igreja tem que se preparar, é por isso que a igreja tem que se alimentar, é por isso que a igreja tem que se preparar para fazer a obra da igreja. E o jejum também é uma arma. O jejum, ele nos abre porta e nos dá força para poder lutar contra os demônios. Jesus fala que tem cascas que só saem com jejum e oração. Às vezes você tem problemas e não consegue resolver, porque este problema ele só sai com jejum. Às vezes você passa dificuldades e é perseguido, porque tem certas perseguições que só saem com jejum. Às vezes você passa lutas e não consegue vencê-las, porque essas lutas só saem com jejum. E a palavra fala que Jesus, estando no monte da transfiguração, ali ele chamou Pedro, Tiago e João, e o resto dos discípulos estavam na cidade pregando. E ali um homem leva o seu filho com epilepsia, com o demônio, e os discípulos ficam o dia inteiro orando por aquela criança, e nada acontece, o demônio não sai, os discípulos são envergonhados. Sabe por quê, igreja? Quando Jesus desce do monte, Jesus fala: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? E Jesus chega até o pai daquela criança. O pai daquela criança diz a Jesus: Jesus, eu trouxe o meu filho para ser curado, os teus discípulos não deram conta. Jesus repreende aquele demônio, aquele menino é curado da sua doença, da epilepsia. E quando ele chega em casa, os discípulos perguntam: por que nós não demos conta? Por que nós não podemos curar? O Senhor nos enviou para fazer as mesmas obras. E Jesus falou: a casca de demônios que só sai do oração e jejum. Depois, eu quero te dizer, meu amigo, nós temos que jejuar, nós temos que se consagrar, nós temos que buscar a presença do Senhor. Porque tem coisas que só vão sair através do jejum, tem coisas que só vão sair através da oração. A nossa terceira arma é a oração. O crente, ele vive de oração. O apóstolo Paulo, ele fala: orai em todo tempo sem cessar. Jesus também diz: todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-á. Quantas vezes você ora por dia? O profeta Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Na parte da manhã ele tirava um tempo e orava, na parte da tarde ele tirava outro tempo e orava, na parte da noite ele tirava outro tempo e orava. Quantas vezes você ora, igreja, para que Deus possa te ouvir? O Senhor fala assim: meu povo se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e orar e buscar a minha face. Quantas vezes você busca a face de Deus por dia? Quantas vezes você abre a boca para orar a Deus? Quantas vezes você tira um tempo para conversar com Deus? O crente, ele vive de oração, o crente, ele vive de dialogar com Deus, o crente, ele vive de falar com Deus. Essas são as 3 maiores armas: a palavra, a oração, o jejum. Essa é a nossa batalha. Vocês estão entendendo? Fala amém? Falam graças a Deus.
depois com jejum, com campanha, com monte. Eu quero te ensinar que no Velho Testamento, os cristãos, os crentes, eles tinham outra peleja, e esta peleja vinha atrás de batalhas sangrentas. Mas no Novo Testamento, a nossa batalha, ela foi travada na cruz. É por isso que a palavra fala que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus pregou na cruz a nossa doença. Jesus pregou na cruz a nossa miséria. Jesus pregou na cruz os nossos inimigos, os nossos adversários. Mas Ele espera você fazer por onde, você dar um passo, você ter fé, você ter atitude. Eu quero lutar, eu quero conquistar, eu quero ter vitória, eu quero adquirir, eu quero dar testemunho, eu quero vencer, eu quero batalhar. Só recebe quem pede, só encontra quem busca. A porta só abre para quem bate, igreja. Aleluia. Aí se nós não fizermos por onde, nós não vamos receber. Se nós não buscarmos, nós não vamos encontrar. Fala, Jesus. Esse primeiro elo, eu quero que você comece a buscar, não só em campanhas, mas na oração. Não só na oração, mas na palavra. Não só na palavra, mas no jejum. Não só no jejum, mas fora do pecado, igreja. O crente, ele vive de batalhas, ele vive de guerras. E por mais que você não veja a tua vitória lá na frente, a vitória ela chega, a conquista ela chega.